Informação não produz verdade, ela produz narrativa. Quem disse isso foi Byung-Chul Han. Sim, um filósofo coreano que involuntariamente acabou virando padroeiro de nós garotas que sofremos por visualização nos stories. Oh my god, hi! Eu sou Vitória, intelectualmente perturbada. Não, calma. Intelectual perturbada. E essa é a minha audição para o papel da Denise na Turma da Mônica Jovens. Não, mas sério agora, chazinho da tarde com as garotas, pra gente falar do meu, do seu, do nosso problema com stalkear pessoas na internet. Por motivos legais, eu preciso dizer que eu não cometi o crime de stalking e eu não apoio que você cometa o crime de stalking. Aqui nesse vídeo eu estou falando daquele comportamento digital socialmente e legalmente aceitos, que também é um comportamento emocionalmente humilhante, de você entrar no perfil de uma pessoa 47 vezes tentando descobrir se ela postou alguma indireta pra você, ou tentando saber se ela tá saindo com outra pessoa. O livro Infocracia. Eu tenho o livro aqui. Eu estou combinando com um livro. Oh my god. Anyway. O livro Infocracia, do Byung-Chul Han, obviamente, não é sobre stalking. O livro é sobre como a era digital mudou a política, a democracia, as relações sociais e a forma que a gente pensa. Ele fala sobre o controle de informações e de dados e como que a sociedade se organiza a partir disso e não mais numa lógica de controle tradicional. E o controle tradicional é força e um tipo de vigilância. Ele fala que isso meio que caiu por terra porque a vigilância atualmente, ela é tipo autovigilância, sabe? Na internet todo mundo tá se autovigiando e não precisa mais de um ser, enfim, uma pessoa, uma pessoa num lugar de poder pra ficar vigiando e te controlando, porque a gente faz isso com nós mesmos. Eu comigo mesmo e eu com você também, porque eu vou ficar vigiando o seu perfil no Instagram. Enfim, o Han, ele fala que a infocracia é um sistema que funciona através do algoritmo. E nesse sistema domina quem tem o poder sobre a informação, não necessariamente quem tem a informação. Porque todo mundo tem informação, já que, pelo que ele fala, a gente tá na era de excesso de informação. Então tem informação em todo lugar. É claro que ele tá falando da macropolítica, que é, enfim, uma coisa um pouco maior para além da nossa vida pessoal. Eu vou estar falando da micropolítica, que são a nossa vida pessoal e as nossas relações. E justamente a gente ficar stalkeando nossos interesses amorosos, amigos, parentes, desconhecidos. Eu não sei quem você stalkeia. Eu também não vou ficar me expondo aqui, não. Enfim, independente de quem você está stalkeando, isso dificilmente é sobre curiosidade. Refletindo sobre isso, eu percebi que é mais sobre você estar tentando aliviar uma ansiedade através da informação. E aí a gente tem um problema, porque tudo na internet parece que é relevante. Não só que é relevante, mas que qualquer informação que a gente tenha é automaticamente verdade. O Byung-Chul Han, nosso filósofo favorito, ele fala que a gente vive num excesso de informação, mas isso não equivale à qualidade dessa informação. E o que eu quero dizer com isso é que, independente de que tipo de informação, ela não vai ter profundidade, ela não vai ter contexto, porque no geral essa informação que está disponível em excesso na internet, ela é mais semelhante com um fragmento desconectado da realidade. E quando a gente está stalkeando um ex-ficante ou aquela pessoa que você finge que superou, a gente pega esses pedaços de realidade e a gente tenta
construir uma narrativa coerente. Então você vê que uma menina curtiu a foto do seu crush. E aí você percebe que ele seguiu uma pessoa nova. Aí você notou que ele ficou online 2h13 da manhã. E você lembrou que ontem ele postou uma música um pouco suspeita. E aí, sem você perceber, o seu cérebro criou uma fanfic inteira baseada em 4 pixels e uma curtida. Isso acontece porque a gente odeia o vazio narrativo. Eu, pelo menos, odeio o vazio narrativo. E é exatamente isso que faz stalkear ser extremamente viciante. Porque você tem a sensação de controle e de que você pode preencher lacunas. Muito fácil. E aí dá uma continuidade emocional pra uma história e uma relação que talvez não já tenha acabado, assim. Ou às vezes essa relação nem começou e você tá dando continuidade pra ela e ela nem. E aí eu vou ser um pouco redundante, porque eu acho que isso é uma ideia incrível que o Han traz no livro. É de que, apesar do excesso de informação, a gente não tem muita narrativa nessa era digital. A gente tá muito pobre de narrativa. E talvez stalkear seja uma tentativa desesperada de criar algum tipo de narrativa. Muitas informações que a gente encontra na internet parecem provas concretas de alguma coisa, quando na verdade é uma projeção sua. E isso vale tanto para stalking quanto para, sei lá, fake news. Porque as fake news, o livro fala, que são informações. Porque a informação ela não tem compromisso com a verdade. Lendo sobre as fake news no livro do Han, eu pensei justamente sobre stalkear, e por isso que veio a ideia de gravar esse vídeo. Porque a gente acaba criando fake news emocionais, talvez não seja o melhor conceito, mas a gente acaba criando as nossas próprias fake news quando a gente vai procurar essas informações que estão desconectadas de contexto ou de profundidade. Porque a dinâmica da fake news é essa. É uma informação que não tem nenhum compromisso com a verdade. Então, é uma foto fora de contexto que normalmente vai te chocar e vai fazer você acreditar no pior do mundo ou no pior da situação, da sua situationship. Ai, que cringe. E aí, quando você não tem esse contexto, você não tem profundidade, você não tem respostas para dúvidas que aquela informação vai te trazer, você começa a fabricar essa realidade paralela na sua cabeça, pensando que se ele visualizou significa uma coisa, se ele não visualizou significa outra coisa. O tempo que ele demorou para visualizar significa, sei lá, alguma coisa, que ela vai ter feito um post para alguém específico e que a música que ela colocou nos stories significa definitivamente que ela está afim de você ou não. Sendo que às vezes ela só gosta daquela música. E eu não tô dizendo necessariamente que as pessoas não estão tentando mandar mensagens virtualmente de forma indireta, né? Que seria mandar uma indireta. Mas você nunca vai de fato saber se é uma indireta pra você ou não. Então, por que dar tanta importância pra isso? Muita coisa que a gente vê na internet e que a gente fica remoendo na nossa cabeça é uma hiperinterpretação desnecessária. O contexto digital, no geral, tem uma característica interessante que faz todo detalhe parecer extremamente intencional e nem sempre é assim. Pelo menos não quando a gente tá falando da micropolítica. Da macropolítica eu acho que tem outras questões. Enfim, dentro desse... Eu me perdi. A gente entra numa lógica de hipervigilância e a gente entra nesse contexto de ficar
vigiando outras pessoas, entrando no perfil, que foi o que eu falei no começo do vídeo. E a partir disso, você perde a relação. E não perder a relação porque a relação deixa de existir, mas sim porque você entra nessa lógica de que você precisa investigar a relação em vez de viver ela. Você acaba virando analista do comportamento digital de uma pessoa que às vezes não tá nem fazendo nada com intenção dentro da internet. Chá de hibisco. Eu sei que é difícil a gente simplesmente parar de stalkear pessoas, porque quando você deixa de coletar dados, você não sente falta apenas das informações que você, enfim, parou de ter, já que você não tá mais coletando dados. Você deixa também de fazer a sua própria narrativa dessa história. E você vai ter que lidar com não sei. Que é muito difícil lidar com não sei. Eu não vou falar como você tem que lidar com não sei, isso é coisa que você vai. Enfim. Porque quando você sabe, você tem uma falsa sensação de poder. Porque, enfim, você não sabe de verdade, né? Você criou a narrativa e aí você sabe. Porque, enfim, ela veio diretamente da sua cabeça. Mas quando você sabe, você tem essa sensação de controle. E aí, quando você tem essa sensação de controle, você consegue prever também os próximos passos, tanto da pessoa quanto os seus. O da pessoa você não consegue prever de verdade, né? Que é isso. Se você acredita em tarô, mas aí é outra coisa. Não estamos falando disso aqui. E não vai funcionar assim, independente, porque você sempre vai ter uma curtida pra interpretar de novo. Uma nova curtida pra você interpretar de novo. Um novo story pra você mandar no grupo das suas amigas pra te ajudarem a fazer uma super análise. Um tweet muito mal escrito que você vai ficar com dúvidas sobre o que a pessoa tava querendo dizer, já que não tem nenhuma pontuação correta. Muito específico isso aqui. Essa capacidade imaginativa é um grande problema. Se é que a gente pode chamar ela assim. Porque a imaginação, criar histórias, é uma característica bem humana. E eu acho que a gente deve manter ela em níveis saudáveis. O problema nessa situação talvez seja de você entregar toda a sua criatividade para uma lógica de vigilância, transformar afeto em investigação e saudade em coleta de dados. Será que a gente precisa entrar nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de lógica que claramente não está a favor das relações e da humanidade que a gente tem de só se relacionar? Enfim, eu sou péssima para fazer conclusões. Mas se você tiver concluído alguma coisa, ou se você teve alguma experiência com interações ou falta de interações digitais, comenta. Eu adoraria saber o que você pensou sobre isso. Ou se você não pensou sobre isso também. Eu genuinamente vou ficar muito feliz de ler.